cada um, Senhor, dos ministros que têm ministrado neste local. Senhor, é o mover do teu reino, Pai, que tem sido estabelecido neste lugar. É o mover do teu reino, Senhor, que tem dissipado as trevas. É o mover do teu reino, Senhor, que tem realmente combatido bom combate contra toda a influência do inimigo, para que cada um, Senhor, neste local, e aqueles que ainda vão passar, Senhor, venham ser realmente colocados como cidadãos celestiais do teu reino, venham ser revestidos como soldados teus, e venham sair deste local, Senhor, capacitados para estabelecer o teu reino, aonde eles forem, em o nome do teu Jesus Cristo, Pai querido. Nós somos gratos, Senhor, porque sem o teu Espírito, sem o fluir do teu Espírito, Senhor, sem a manifestação gloriosa do teu Espírito, Senhor, não há, Senhor, meu Deus, o que podemos fazer contra as trevas. Então, obrigado pela unção do teu Espírito que está neste local. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem agido e movido neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor tem agido e movido, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua obra realizada neste local, Senhor. Obrigado, Senhor, mas nós cremos que há muito mais a ser feito. Nós cremos que há muito mais a ser realizado, Senhor, neste lugar. E para cada vida que aqui passar, Senhor, o Senhor vai nos surpreender, ó Deus. O Senhor vai nos surpreender, ó Deus. O Senhor vai nos surpreender, ó Deus. Porque nós estamos olhando para ti, no teu reino, para a tua glória, buscando a tua justiça e sabendo que quando o teu reino se manifesta, Senhor, tudo coopera ao nosso favor. Porque nós te amamos, porque nós te amamos, porque nós te amamos, porque nós te amamos. Aplauda o Senhor que você ama, aplauda o Senhor que você ama, aplauda o Senhor que você ama. Oh, aleluia. Amém. Feche os seus olhos, amados.
Amém? Mas ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia em Cristo Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, olhe para mim e preste atenção. Esse versículo ele revela dois reinos. Diga assim, dois reinos. Dois reinos. O reino de Satanás e o reino de Deus, que é o reino de luz. O reino das trevas e o reino da luz. Amém? Quando o próprio Senhor falou essas palavras, ele estava falando que ele veio para resgatar todos os homens que nele creem no reino das trevas, aonde o homem perece, no reino da luz, aonde o homem passa a ter uma nova vida por meio dele. Se nós não entendermos essa verdade, amados, se nós não tivermos a compreensão de quem somos, de qual reino nós pertencemos, a gente pode ter a nossa fé ainda um pouco fraca, porque não tem ainda consciência da sua natureza em Cristo Jesus. Mas quando eu compreendo que eu pertencia, antes de aceitar Cristo, ao reino das trevas, e porque eu pertencia ao reino das trevas, fazia aquilo que era segundo esse reino que eu vivia, segundo o seu governo, segundo a sua forma de pensar, segundo a sua forma de agir. Se eu não entender que eu pertencia a esse reino, e agora eu entrei em outro reino, que é o reino de luz, que há uma outra forma de pensar, há uma outra forma de sentir e agir, há uma outra forma, amém? Amém. Eu posso ficar em dúvida. Eu posso ainda, de alguma forma, deixar, quando eu sair daqui, quando você sair daqui, deixar o inimigo ainda te induzir. Mas quando eu tenho convicção de qual reino eu pertenço, de qual reino eu faço parte em Cristo Jesus, meu amado, quando eu ver alguma coisa do reino das trevas tentando de novo me atrair para esse reino, no momento em que eu ver e souber que aquilo pertence ao reino das trevas, eu vou ter dentro do meu coração convicção de que não vou mais condizer com aquilo que é daquele reino, que não vou mais viver segundo o padrão daquele reino, que não vou mais viver segundo o que o príncipe das trevas que governa aquele reino pensa ou age. Por quê? Porque eu saí daquele reino. Eu sei o que foi andar em trevas. Eu sei o que eu fiz de errado. Eu sei o quanto eu feri. Eu sei o quanto eu agi de forma errada. Eu sei o quanto eu fui escravo da vontade da minha carne. Eu sei o quanto eu fiquei aprisionado por demônios. Mas eu saí daquele reino em Cristo Jesus. Eu pertenço a outro reino em Cristo Jesus. Então, meu amado, eu vou ter convicção no meu coração. Não vou mais voltar àquele reino, nem ser escravo dele. Eu pertenço a outro reino. Eu pertenço ao reino de Deus em Cristo Jesus. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nunca mais eu vou ser escravo do diabo. Nem do servo, nem do nem escravo da minha própria carne. Não vou mais. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Quando você pertence a um reino, você fica debaixo da submissão do seu rei e do seu governo. Por mais que às vezes você não queira nem fazer aquilo que aquele rei está falando, mas você é debaixo daquela hierarquia ou daquela submissão. Então você faz porque você é como um escravo daquele rei. Estão entendendo? Amém? Amém. Então, por mais que a gente sabia que tinha que fazer o que era certo, sabia que tinha que fazer quando a gente estava no mundo, sabia que tinha que fazer, mas não conseguia fazer, é porque a gente é escravo de um reino, o reino de Satanás. Estão entendendo? Então a gente sabia que estava errado. Reino, amém? Mas graças a Deus que Jesus falou que o Pai nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em uma cruz, para ressuscitar, para subir ao céu
passos práticos para que a gente possa realmente permanecer nesse reino. Os amados aqui que testemunharam, a palavra que foi dada trouxe claro que há passos práticos que eu tenho que tomar pela fé para que o poder do Espírito Santo, que traz o reino de Deus, coopere para o meu bem. E aí o inimigo não consiga atuar na minha vida. Amém? Abre Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rapidinho. Mas para que você entenda, enquanto você abre Romanos 12, versículo 1 e 2. O que é o reino? Como se manifesta esse reino? Ou esses reinos? É fácil saber onde o reino de Satanás está atuando, amados. Jesus ele falou que o diabo veio para quê, amados? Então aonde você vê morte, aonde você vê destruição, aonde você vê tudo aquilo que vem do reino das trevas, ali está estabelecido um reino. Onde você vê pessoas escravas pela sua própria carne, cometendo os piores pecados, se ferindo um ao outro, irados, estão entendendo? Ali está o reino de Satanás. Amém? O reino de Satanás ele se manifesta pelas ações do homem. Então tudo que nós vemos de morte, de destruição, tudo aquilo que nós vemos que manifesta os desejos da carne é o reino de Satanás se manifestando por aqueles que estão escravos desse reino. Mas qual é o reino de Deus? Por que a igreja normalmente fala, preste atenção, de avivamento? A igreja ora para que venha um avivamento. Porque quando vem o avivamento, aí as pessoas são cheias do Espírito Santo e começam a viver um outro poder. O que é o avivamento? O avivamento é a manifestação desse reino, é o próprio Deus, pelo Espírito Santo, movendo em um lugar. Por meio do próprio Cristo Jesus, movendo em um lugar. E o que isso quer dizer? Que as pessoas são cheias da vida de Deus. E Deus veio para trazer vida, e vida em abundância. Então, aonde um filho de Deus está cheio do Espírito Santo, aonde um filho de Deus está cheio da presença de Deus, aonde o filho de Deus está manifestando a própria vida do Senhor Jesus Cristo, nele, ali você vai ver paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Está entendendo, amado? Amém? Mas para vir um avivamento na igreja, esse avivamento começa normalmente por 1, 2, 3 ou 4 que recebem um avivamento pessoal. São homens que não se conformam com a sua própria vida. São homens que olham para si mesmos e dizem que quer mais do Senhor. São homens que olham para si mesmos e dizem: eu não posso mais viver como eu estou. Eu não posso mais viver como eu era. Eu não posso mais viver como eu vivia. Eu não posso mais ser escravo desses meus desejos. Eu não posso mais viver escravo desses próprios demônios, quando ele sabe que tem demônio. Eu não posso mais ser escravo. Ele toma uma decisão interior, meu amado, e ele diz: eu me decido. Leia aí o que está escrito. Romanos. Eu nem abri a minha, nem para mim, meu amado João. Portanto, pois irmãos, pela compaixão de Deus, apresentemos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. 2 também? 2. E não vos conformeis Digo com este assim, mundo. não vou me conformar com este mundo. Mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Amém? Aleluia! Quando o apóstolo Paulo falou desses homens, ou melhor, quando ele escreveu para a igreja a respeito disso, ele estava falando para homens que teriam que olhar para si mesmo, teriam que ver aquilo que há nele, desse curso do mundo, que é escravo pelo governo de Satanás, governado
primeira vez e vou continuar falando. Existem dois reinos. Um é o reino de Satanás. Um é o reino das trevas, como está em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, se você ler, que todos estão escravos. Ou seja, quando você senta ou caminha com as pessoas, ou tem amizade com as pessoas, eles têm uma forma de pensar, eles têm uma forma de agir, eles têm, mas aquilo que eles vivem escravos. E se você não tiver um caráter firmado em Cristo, e se vocês não tiverem uma vida totalmente moldada pela palavra, pela verdade do reino de Deus, vocês vão andar condizendo com eles, vocês vão caminhar com eles, vocês vão passar a pensar como eles, e a consequência vai ser daqui a alguns anos você está vivendo como eles. Está entendendo, amados? Há um reino. Eu falo para eles, mas existe outro reino, que é o que realmente governa e vai governar para toda a eternidade. O reino de Deus. O reino de Deus. E este reino foi nos dado por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz por meio pelos teus pecados, para que os nossos pecados venham ser apagados pelo seu sangue derramado naquela cruz, para que venhamos reconhecer esse sacrifício e falar: Jesus, é por meio do Senhor, é por meio do teu sacrifício que eu sou lavado desse meu pecado, iniquidade e transgressão, é por meio do teu sangue, Jesus Cristo. Então eu creio em Jesus e me entrego a ti, porque eu não quero mais ser filho do diabo, eu não quero mais ser escravo desse sistema, desse mundo, eu não quero mais ser escravo de nada que é do velho homem ou desse curso do mundo. Eu quero ter uma nova vida no Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês venham experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a própria manifestação do reino de Deus ao teu favor. O que isso quer dizer, como o amado mesmo testemunhou, quando nós buscamos este reino, quando nós temos comunhão com Cristo, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, quando nós renovamos a nossa mente pela palavra do Senhor, o próprio Senhor começa a mover os seus anjos ao nosso favor, o próprio Senhor começa a mover os seus anjos ao nosso favor, o próprio Senhor começa a mover o seu reino ao nosso favor, para restaurar a nossa vida. E o que nós mesmos destruímos no passado, e que o diabo se aproveitou para também destruir, o Senhor começa a reconstruir, restaurar, renovar e nos trazer uma nova vida, porque agora nós pertencemos ao reino de Deus. Quantos estão entendendo? Se você sair daqui e for para uma outra nação, com outro sistema de governo e com outras leis, você vai ter que ir lá viver segundo essas leis. Amém? E é por isso que há regiões hoje que os cristãos estão sendo mortos. Aqui nós temos liberdade de expressão. Amém? Mas em alguns países, como agora, está tendo uma perseguição muito grande. Cristão por simplesmente crerem em Cristo, serem pertencentes ao reino de Deus. Amém? Eles estão sendo perseguidos. Sabe por quê eles são perseguidos? Porque essas nações governadas por essas leis, por religião que oprime, como o islamismo e outras, elas não concordam, porque eles não se submetem à lei deles. Estão entendendo? O cristão não se submete, se prostrar diante de imagem ou considerar qualquer um outro como Deus, acima do seu Deus. E por não se submeter, eles são perseguidos. Mas mesmo assim eles continuam pertencendo ao reino de Deus. E mesmo quando morrem, são decapitados. E como cumprindo Apocalipse, que diz que muitos vão ser decapitados, seus sangue vão ser derramados por amor a Cristo Jesus. Amém? As testemunhas que realmente sabem quem são, que mesmo que morra, permanece fiel ao seu reino. Esses entram na glória do seu reino. Amém? Mas aqui também não é diferente, amados. Aqui, ou você vive no reino de Deus, ou o reino das trevas, segundo o seu sistema, segundo a sua forma de pensar, segundo os desejos, vai também te atrair para poder ser cativo a esse sistema.
Vocês estão entendendo? E quando você sair daqui transformado como um novo homem, esse sistema vai olhar para você e talvez ainda te persiga e te rejeite. Porque você não vive mais, não condiz mais com esse reino, ou com aquilo que você vivia antes do céu. Você pertence a um outro reino. Está entendendo, amados? É por isso que muitos vão se surpreender se você sair daqui realmente transformado pelo poder do Espírito Santo. Eles vão ver a diferença na tua vida real. Por quê? Porque eles vão ver um outro cidadão. Amém? Quando eles te verem, eles vão ver você até com aparência diferente. Quando pertencemos a outro reino, até a nossa vida era toda bagunçada. Sim ou não? Sim. Porque o reino de trevas é bagunça, amado, é desorganização. Tudo que faz realmente é sem ordem. Ou com luxúria, muita ordem para poder ter opulência e dizer que tem muito. Os dois lados, amém? Da luxúria e da bagunça. Mas tudo na realidade termina em bagunça. Amém? A vida do homem é desorganizada, bagunçada, várias mulheres, tantas coisas, bagunçada, não tem ordem. Só no reino de Deus o homem passa a ter ordem. Então tudo muda nele. Toda a vida dele muda. Porque passa a ter o reino se manifestando na sua vida. Não vos conformeis com este. Eu quero te perguntar, amado, você vai continuar se conformando com a vida que você tinha? Olha para mim. Eu quero que hoje à noite, quando você for para o teu quarto dormir, espero que o Espírito Santo te ajude a fazer isso. Glória a Deus. Amém. Isso não é para trazer memória do que você fez, mas é para poder trazer essa realidade. Comece a lembrar tudo o que você fazia. Cada local que você ia, cada noite que você teve, cada traição que você fez, tudo que você fez. Procure o máximo lembrar. Procure. Escute, procure. Porque quando você lembrar de tudo isso, você vai olhar para dentro de você e vai falar, não, esse é o meu passado que foi levado na cruz do Calvário. Esse é o meu passado que foi levado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu não vou me conformar com essa vida que eu vivia, porque agora eu ressuscitei juntamente com Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Essas coisas velhas se passaram, tudo se faz novo em minha vida. E eu vou viver o novo do Senhor como um cidadão celestial do reino de Deus. E isso vai criar essa realidade no teu interior, meu amado. Então quando você sair daqui e você for confrontado com o desejo de fazer o que você fazia, esse momento o Espírito Santo vai gerar do teu interior e vai trazer memória. Não, eu não vou ser mais escravo disso. Eu não vou ser mais. Um dia eu me lembrei do que eu era. E um dia eu declarei que eu estou morto com Cristo na cruz e vivo para uma nova vida. Então eu não vou viver mais essa vida. Eu rejeito essa velha vida. Eu rejeito voltar ao culto desse mundo. Eu rejeito voltar a fazer aquilo que eu fazia. Porque eu sou um novo homem. Eu sou um novo reino. O reino de Deus. Amém, amados? É como um camarada que foi ladrão muitos anos e fez tantas coisas. E por um momento ele decide não ser mais ladrão, mas ser policial. Não é complicado? Complicado, não é? Porque agora ao invés de matar, presta atenção, veja o lado bom da coisa. Ao invés de matar para roubar, tirar algo de alguém, ele vai defender, segundo a justiça reta. Amém? A lei foi dada para punir aqueles que são transgressores. Amém, amados? Amém. Quem está me entendendo? Aleluia, Jesus. Diga assim, a lei foi dada para punir os que são transgressores. Amém? Policiais corruptos existem, a gente sabe disso, mas esse não é o caso. Estou trazendo a verdade de um homem que vivia fazendo o que é errado e decide agora fazer o que é certo, o que é reto, o que é justo. Então ele não pode mais se ver de forma alguma roubando alguém ou fazendo algo que ele fazia, porque ele se vê numa outra posição de autoridade. Eu não sei se vocês estão entendendo.
Aí, E no momento em que porventura vier um desejo de ele roubar, ele vai olhar para a roupa dele, vai olhar para a autoridade que ele tem, ele vai lembrar do quartel, do seu general. Ele fala, não, eu não pertenço mais a esse lado, eu pertenço a este lado. Glória a Deus. Assim é quando nós nos tornamos cidadãos celestial. Quando o pecado tenta me levar de novo a cair, as drogas, a bebida, a prostituição, qualquer outra coisa, eu paro e me lembro, não, eu não pertenço mais ao pecado. Eu não sou mais escravo e nem vivo mais esse sistema. Eu sou agora um filho de Deus, que vou honrar minha esposa, que vou amar minha esposa, que vou amar os meus filhos, que vou honrar minha mãe, que vou honrar o meu pai, que vou honrar as autoridades, que vou ser digno, um homem digno. Vocês estão entendendo, amados? Eu estou tentando impregnar em você o lado que você pertence agora, o reino que você pertence. Glória a Deus, aleluia. Amém? Diga assim, eu pertenço a outro reino. Para entrar nesse reino, você precisa nascer nesse reino. E a forma de nascer nesse reino é você reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Crer que Ele morreu por você na cruz do Calvário, pelos seus pecados, pelas tuas e minhas iniquidades e transgressões. Se arrepender genuinamente de cada um dos seus atos pecaminosos e se entregar corpo, alma, espírito, mente e coração a esse Senhor que morreu por você, mas ressuscitou ao terceiro dia. A partir daí você passa a ser cidadão celestial, filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O diabo não pode mais te tocar, amados. Como tocava antes. Ele vai agir segundo a legalidade que você der ainda, naquilo que é do fé no homem. Estão entendendo? Mas quem quer viver uma nova vida? Então coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Coloque de pé. Feche os seus olhos. E você que ainda não entregou a tua vida a Cristo Jesus, Glória a Deus, Pai amado. e quer reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador, amados, eu quero só que você levante a tua mão. Você que não entregou a tua vida a Cristo Jesus, você que ainda não fez realmente uma confissão verdadeira, genuína, reconhecendo a tua iniquidade, o teu pecado, a tua transgressão, mas hoje você compreende que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por você. Quer se entregar? Santo é seu nome, Senhor. Vem aqui à frente rápido. Vem aqui à frente. Amados, deixa eu falar e preste atenção. Eu quero fazer mais uma vez a pergunta. Por favor, todos silêncio. Você que ainda não entregou a tua vida a Cristo, você que ainda não fez uma confissão clara, reconhecendo a tua iniquidade, o teu pecado e tua transgressão, e quer se entregar a Ele, levante a mão e venha aqui à frente. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo é seu nome, meu Pai. Pode vir, meu amado. Se você vai vir, pode vir. Amém? Amém. Você que um dia entregou a tua vida a Cristo, mas você voltou a viver na velha vida, mano, e sabe que desviou. Vem aqui à frente, rápido. Amém? Todos mais têm convicção da salvação em Cristo Jesus. Todos mais têm convicção que pertence ao reino de Deus e o Espírito Santo está trabalhando na sua vida dia a dia. Amém? Então nós vamos orar pelos amados que estão aqui. A maioria são novos, entraram agora. E realmente esse é o momento da entrega. Porque se vocês voltarem, é porque não tinham aceito Cristo ainda, Glória a Deus. ou tinham desviado. Santo, Porque não tem como viver a velha vida se não for. glória a Deus. Se tiver em Cristo não vai mais ser escravo, amém? Louvado seja Deus. Vocês hoje decidem
renunciar a essa velha vida. Aleluia. Amados, eu amo vocês. Glória a Deus. Eu amo vocês. Boa, Pai. Mas a palavra está falando que Deus amou vocês de tal maneira que deu o filho dele para morrer por vocês. Aleluia. É um amor que excede o entendimento, e a prova desse amor é que vocês foram preservados em vida, Glória a como Deus. todos que aqui estão, para terem essa oportunidade de se entregar ao Senhor. Aleluia. E nunca mais, nunca mais, nunca mais voltar a viver a velha vida. Aleluia. Ter realmente a velha natureza cravada na cruz, Glória a Deus. sepultada, para que venha viver uma nova vida, ressurreta em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Então declarem comigo, Senhor Deus. Deixa só eles declarar, amém, amados? Amém. Mas se alguém, pode todos confessar, porque eu creio que alguns não vieram à frente. Todos já confessaram Cristo, amados? Eu creio. Eu vou dar mais uma oportunidade para aqueles que ainda não confessou na Glória a frente. Deus. Aleluia. Vir aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Vem aqui, meu amado. Amém. Amém. Vem aqui do lado. Aleluia. Deixa ele passar aqui. Graças a Deus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amados. Feche seus olhos. Sabe, Deus, hoje eu compreendo e creio que o Senhor me amou de tal maneira que deu o teu filho único para morrer por mim em uma cruz. Eu confesso todos os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Compreendo Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou o preço por cada uma delas. Mas hoje eu me arrependo de toda iniquidade, todos os meus pecados, todas as minhas transgressões.